Tá. Estão me escutando bem? Sim. Tá. Então, a gente vai falar sobre a resposta endócrino-metabólica imune ao trauma. Essa resposta não é somente usada num paciente que fez uma cirurgia grande, fez um trauma, mas também pode ser num paciente que está com sepse, com uma infecção ou com uma pneumonia. Então, qualquer reação que a gente possa ter no nosso organismo pode desencadear essa resposta imune-inflamatória. Vocês estão vendo a minha tela com as imagens do lado? Não. Com as câmeras, não. Não. Estávamos vendo Tá. só tua Eu vou apresentação. tirar elas daqui. Tá bem. Então, aqui vamos com calma. Aqui. Ótimo. Tá. Vou tirar, porque senão eu não consigo nem ver vocês, nem escutar. Deixa eu só ver aqui. Tá. Só botar a tela cheia, um segundinho só. Então, vamos lá. Então, o que é essa capacidade que a gente tem? Nós temos uma capacidade de responder a determinadas agressões. Da mesma maneira que eu falei para você, seja um paciente com sepse, com infecção, seja um paciente que fez uma cirurgia maior, ou alguma maneira que o paciente possa ter sentido. Então, nós vamos ter que ter essa percepção no pós-operatório para ver se as coisas estão andando bem ou não. Se as coisas estão andando bem, ele vai passar por etapas em que todos os pacientes acabam passando. Agora, se alguma coisa ocorrer diferente disso, a gente vai tentar agir de uma maneira de saber qual o problema que está acontecendo. Então, nós temos essa resposta endócrino-metabólica, essa resposta inflamatória que o nosso organismo tem, é uma tentativa que a gente tenta aumentar a probabilidade do indivíduo de sobreviver. Então, quando a gente faz uma duodenopancreatectomia, uma gastrectomia, uma cirurgia por perfuração, uma cirurgia um pouquinho maior, o nosso corpo tem que aguentar isso. Então, quando a gente vê naquelas primeiras 24, 48 horas pós uma intervenção cirúrgica maior, a gente vê que o paciente começa a instabilizar, começa a piorar de uma certa maneira, ele está tentando sobreviver. E para isso a gente vai ver como ocorre a cascata hormonal, a cascata imunológica, como ocorre a cascata hidroeletrolítica. Então, o que o corpo faz para tentar sobreviver? Então, qual o objetivo que ele vai ter? Primeiramente, nós vamos ter que preservar os órgãos nobres, né? Então, a gente vai ter que preservar os órgãos nobres. Tem que preservar a glicose cerebral, a oxigenação cerebral, a parte renal, e a gente tem alguns locais que a gente não tem tanta urgência e não é tão vital para a nossa vida, né? E a gente vai, com isso, tentar também o quê? Com essa resposta, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o paciente está com um choque hipovolêmico, ele perdeu muito sangue, então, ou ele está com choque séptico, também o que ele vai precisar através disso? Então, a gente vai tentar, com essa cascata, corrigir também esses distúrbios hidroeletrolíticos. E a gente vai tentar estabilizar. Então, em primeiro momento, o corpo tenta entender o que está acontecendo e aí ele começa aquela fase catabólica que nós vamos ver adiante para tentar estabilizar a pressão, por exemplo, a hemodinâmica desse paciente. E nós precisamos de uma maneira desesperada, pessoal, desesperada, criar fontes de energia. E a gente tem que conhecer, sim, essas fontes de energia que a gente acaba criando, porque isso vai impactar na hora de nós nutrirmos esse paciente, nós sabermos o que vai consumir ou não a partir da musculatura e tudo mais. A gente tem que saber quais são os ciclos que nós vamos precisar de energia para tentarmos ter a vida, né? Então, o objetivo é garantir o fornecimento desses nutrientes ao cérebro e ao coração, principalmente, tá? Então, é uma tentativa desesperada, essa resposta metabólica que o organismo tem para tentar suprir, principalmente o cérebro e o coração, mas também a vida. Então, esse paciente, dependendo da condição prévia dele, ela vai modular essa resposta. Por isso que, por exemplo, um idoso, ele tem mais risco numa determinada cirurgia. Por quê? Porque uma condição metabólica dele prévia, ele leva mais risco. Por isso que operar um paciente obeso, operar um paciente que tenha diabetes, hipertensão e todas as complicações, na hora dele ter essa resposta metabólica, nessa tentativa de sobreviver,
ele pode sentir mais ou não, ou ter um efeito deletério maior da resposta endócrino-metabólica. A gente vai ver que tem, sim, efeitos deletérios nesta resposta. Então, essa tentativa, nós vamos tentar de todas as maneiras conseguir substrato para a energia, para quê? Para que esteja cicatrização, para que corrija a infecção, que corrija isso. E qual que é o principal desse substrato que a gente vai ver? A glicose. A síndrome metabólica pós-operatória, pessoal, não foi descrito agora, ela foi descrita em 59 por Moore, tá? Então, esse conjunto de alterações neurohumorais e clínicas pós-trauma cirúrgica foi descrito em 59. Então, ela já é estudada há muito tempo. Essas agressões intensas e graves, elas acabam desencadeando vários efeitos. Que nem eu falei, condições prévias dos pacientes podem sim levar ao óbito. Por isso que muitas vezes essa resposta inflamatória inicial, quando a gente opera um paciente grave, a gente diz que é hora em hora, acaba que o paciente não aguenta a cirurgia. A cirurgia, quando a gente diz, foi muito para o paciente. Por quê? Porque ele não teve condição de produzir energia necessária para sobreviver. Então, às vezes, essa capacidade que a gente tem de tentar sobreviver de uma maneira desesperada, quando a gente não tem essa energia, não tem de onde tirar esse substrato, a gente acaba indo até, o paciente pode ir ao óbito devido a essa reação inflamatória que acaba ocorrendo no organismo, né? De efeitos benéficos que a gente tem nisso, a gente tenta, o que ela vai tentar essa resposta metabólica? Estabilizar a estabilização cardiovascular, tenta aumentar a ventilação pulmonar, e a gente vai ver isso, ações de catecolaminas e tudo adiante nesse sentido de tentar aumentar a ventilação. Nós tentamos a manutenção da volemia, né? Então, o paciente está com um choque, seja hemorrágico ou por alguma outra causa, a gente tenta a correção e a manutenção dessa volemia, e nós vamos tentar um fornecimento imediato e desesperador, a palavra mesmo é desesperador, de energia, tá? Então, aí vai ter algumas coisas que vão ocorrer devido a isso. Nós vamos ter alterações hidroeletrolíticas, seja por perda de volêmica ou seja pela cirurgia. Nós vamos ter fadiga muscular, porque nós vamos começar a consumir esse tecido muscular para nós produzirmos energia. Nós vamos ter diminuição da imunidade, nós vamos começar a consumir para tentar, mais uma vez repetindo, produzir a energia que vai ser a glicose. O corpo vai fazer um ilho adinâmico, porque o que é importante? O importante é o tecido cerebral, importante a parte cardíaca. Então, o intestino não tem uma importância tão grande, então ele fica mais parado, nós vamos ter um ilho adinâmico. Então, quando a gente faz uma cirurgia maior, esse paciente está em ilho, é normal que ele esteja no começo, a gente vai ver por quantos dias que isso pode persistir. Por quê? Porque a energia está indo para os locais principais, e devagarzinho ele vai suprindo para corrigir o ilho. Outra questão que a gente vai ter uma hiperglicemia, nós vamos ter essa vontade desesperadora para ter glicose, e isso faz com que a glicose suba. Por isso que um paciente, muitas vezes, diabético, quando ele tem uma infecção, a glicemia sobe. Por quê? Por ações hormonais que nós vamos ver também, qual ações que acabam ocorrendo num estádio de uma infecção, numa sepse, por exemplo, tá? Que se iguala a um pós-operatório, se iguala a uma diverticulite perfurada, com uma peritonite fecal, por exemplo, acaba ocorrendo os mesmos fatores. Então, desde a ferida operatória, das hemácias, leucócitos, a parte imunológica, tudo acaba usando glicose como fonte energética. Então, a glicose vai ser, sim, o nosso nutriente fundamental. Agora, isso também já começa a importância de nós conhecermos quais que são as nossas fontes de energia, pessoal. E quais fontes, onde é que a gente vai tirar essa glicose? Inicialmente, a gente acaba tirando essa glicose do glicogênio hepático. Por isso, até que a gente sempre diz assim, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, 3 dias de dieta líquida, isso já vai fazer com que reduza um pouquinho do fígado, sim. A gente consegue porque vai precisar suplemento de glicose de alguns outros locais. Então, é já exatamente isso. Então, essa fonte inicial de glicose, que é a partir do glicogênio hepático, ela acontece no começo, nas primeiras 12 até 24 horas do trauma, do evento ou da infecção ou da cirurgia, assim que seja. Mas a gente não vai ter glicose somente do glicogênio hepático, então nós vamos ter que produzir nova glicose e nós vamos ter que fazer ciclos de produção de energia para nós sobrevivermos.
Primeiramente, a gente vai ter, então, um processo metabólico hepático, né? Que vai acontecer que vai acontecer o aumento dessa produção de glicose, tá? E aí depois o próprio fígado vai fazer ciclos. E esses ciclos hepáticos, por exemplo, a gente vai ver lá, quando a gente vai quebrar cadeias musculares, vai para o fígado e vai ter um ciclo que nós vamos conhecer o nome, e a partir desse ciclo nós vamos produzir glicose. Então vai ser uma nova formação de glicose a partir de substratos não glicídicos. A gente vai ver para frente, um por um, como é que vai acontecer essa nova gliconeogênese, a nova formação de glicose. Então, quando a gente quebrar os aminoácidos musculares, a gente vai ver especificamente, né, principalmente a alanina, ela vai se quebrar em alanina e glutamina, e a partir da alanina, principalmente, a gente vai produzir energia. Quando nós pegarmos a gordura, nós quebrarmos em ácido graxo, glicerol, a gente vai usar o glicerol para produzir energia. A gente vai ver o quê? Até o produto disso, que é a excreta disso, que é o lactato, nós acabamos usando ele também para produzir energia através do lactato. Também vai ter um ciclo específico para isso que a gente vai conhecer agora adiante. Então, seja lesões acidentais graves, tudo mais, acaba levando um desgaste de proteínas musculares mais acelerados, tá? Comparados às cirurgias eletivas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma cirurgia eletiva, a gente pega um paciente numa cirurgia eletiva, ele acaba tendo uma resposta metabólica diferente de um paciente numa urgência, por exemplo. E essas cirurgias maiores, acontece sim uma degradação muito rápida. Um trauma, por exemplo, um paciente politraumatizado, ele consegue ter um desgaste proteico muito mais acelerado do que, por exemplo, a mesma cirurgia que ele fosse fazer de uma maneira eletiva. A proteólise acelerada, então, ela vai comprometer a musculatura do diafragma, por exemplo. A gente vai quebrar a energia através da musculatura do diafragma para produzir glicose. Isso faz com que a gente perca um pouco do tônus diafragmático. E também a gente acaba consumindo as demais proteínas, seja viscerais, acaba piorando a nossa cicatrização. Por quê? Para nós produzirmos glicose. A persistência da lipólise, se nós continuar tendo lipólise por um bom tempo, ela pode ocasionar microêmbolos. Eu não trouxe aqui, mas tem até um artigo muito importante que diz alguns casos relatados de microêmbolos por lipólise acelerada. Então, esse paciente pode ter embolia gordurosa por lipólise acelerada para a produção de glicose, que é a energia. Tá? Então, agora a gente vai tentar, de uma maneira, organizar quais são essas fases endócrino-metabólica que o nosso corpo passa, e a gente entendendo essas fases, a gente consegue entender, bom, esse meu paciente num pós-operatório de uma cirurgia maior está indo tranquilo ou não está indo bem? Ou se ele não está indo bem, o que é que está acontecendo com esse nosso paciente? E é isso que a gente vai ver para frente. Então, de uma certa maneira, essa fase do remite, nós vamos ter uma fase EB, que a gente diz que ela é uma fase de choque, e a gente vai entender que esse choque, o corpo, na verdade, ele tenta entender bem o que está acontecendo, e a partir disso ele começa uma fase de fluxo, de produção de energia, que os hormônios estão todos aumentados, e a gente vai ver um por um o que vai acontecer com eles. Então, essa fase inicial de choque, né, a gente vai tentar perfundir o máximo possível para os órgãos nobres. Então, o que acontece com a periferia nossa? Acontece uma vasoconstrição periférica para quê? Para que toda a parte de nutrientes vá para os órgãos mais nobres, não para a periferia. Então, dessa maneira, inicialmente, a resistência vascular periférica vai aumentando essa resistência, faz com que esses nutrientes vão para os órgãos mais centrais. O débito cardíaco está diminuído nesse começo e o volume inicial se encontra depletado. Não quer dizer que vá até 3 dias essa fase. Geralmente acontece nas primeiras 24 horas isso aqui, tá? Mas ela pode durar ali de 18 a 72 horas essa fase inicial. É uma tentativa do corpo entender o que está acontecendo, ele praticamente se mantém, ele não gasta tanta energia, e aí nós vamos para essa fase catabólica, que é gastar energia, gastar proteína, gastar gordura, gastar tudo que for preciso para produzir glicose para que nós sobrevivamos a um trauma, alguma outra alteração. Então, dessa maneira, acontece uma redução do consumo de oxigênio. Por quê? Porque ele tenta não gastar esse oxigênio, consumir o menos possível.
E a terapia nutricional, nesse começo, pessoal, assim, ó, eu não estou falando da parte da mucosa intestinal, que a gente sabe que é importante, mas naquelas primeiras 24 horas, tu não tem que pegar um trauma, passar uma nasentral e começar a dieta. Não é isso que vai fazer com que ele perca proteína, por exemplo. Não é isso. Tá? Então, porque nesse começo ela não é tão importante, porque vai acontecer um consumo, uma redução do consumo do oxigênio. O intestino vai estar mais lento, então a gente não tem aquela corrida nas primeiras 24 horas para nutrição, por exemplo, desse paciente. Não vai ser isso que vai ser o mais importante nesse paciente, nesse pós-operatório imediato. Tá? E ele tem qual o objetivo inicial dessa fase? É um reequilíbrio hemodinâmico. Ele tenta mais ou menos assim, estabilizar as coisas para a gente começar a fase catabólica. Então, tenta manter uma perfusão tecidual adequada e uma regulação do pH, porque a gente perdeu volume, porque a gente está com uma sepse infecciosa, ou seja, por uma translocação, ou demais fatores que podem ocorrer numa cirurgia. Então, nesse começo, o corpo tenta entender o que está acontecendo para aí começar a fase flow, que é uma fase catabólica. Então, nós vamos ter nessa fase o intenso hipermetabolismo, tá? Podemos ter febre pós-traumática por aumento de citocinas. Nós vamos ter uma proteólise acelerada, uma glicólise acelerada. Nós vamos produzir glicose de toda maneira, tá bem? Uma lipólise acelerada. Então, o que a gente está vendo aqui na tela, de uma maneira importante que a gente tem que saber que isso vai para o metabolismo hepático, que nós estamos produzindo glicose. Então, se vocês verem aqui, a alanina como produto da quebra, né, na fibra muscular, produzindo alanina que vai para a corrente sanguínea, que vai para o fígado, e aí no fígado, através do ciclo de Fehling, ela acaba produzindo glicose. Então, é uma produção de glicose através da fibra muscular, por isso que a gente perde fibra muscular no começo, por isso tu pode perder fibra do diafragma, por exemplo, que nem eu citei mais na frente. Então, a gente está produzindo glicose através da alanina, que ocorreu através da quebra de uma fibra muscular. Outra questão importantíssima do ciclo de Cori, que se a gente for lembrar bem, que é o próprio lactato, que é o produto da excreta da glicose, ele volta para o fígado. Então, na musculatura, ele volta para o fígado e aí é produzido glicose através do lactato. Tá? Então, o próprio lactato, através do ciclo de Cori, acaba produzindo glicose através do lactato. Tá? Esses são os dois mais importantes, as duas vias mais importantes que a gente acaba, através do músculo, produzindo glicose. A principal fonte energética não é o músculo, né? É justamente os lipídios, né? Que a gente acaba quebrando em ácido graxo e glicerol. Glicerol que a gente viu ali que acaba produzindo a glicose. E nós vamos por algumas fases, tá? Então, qual fase que é dividida essa fase do flow? Então, nós vamos ter uma fase de lesão, a gente vai ver com corticoadrenérgica, a gente vai ver todos os hormônios que vão estar alterados nela, a fase de injúria, então o catabolismo vai estar extremamente acelerado nessa fase. Depois nós vamos ter uma fase de transição, tanto da parte nitrogenada, tudo começa mais ou menos a se equilibrar, e aí o corticoide começa a baixar um pouco da sua ação, e depois nós vamos ter um anabolismo precoce, e depois a gente vai ver do anabolismo tardio. A fase anabólica, que a gente vai ver adiante, isso pode durar um ano, muitas vezes, do paciente voltar a ter toda a perda muscular, tudo que ele teve após o evento, seja cirurgia, trauma e tudo mais. Então, falando sobre a fase corticoadrenérgica. Então, o que é essa fase corticoadrenérgica? Nós vamos ter um catabolismo e um hipermetabolismo, tá? Isso acontece de 2 a 5 dias. Poxa, operei meu paciente uma cirurgia maior, um trauma, ou seja, que for uma DPT, e o paciente está no 7º dia, ele continua sendo consumido, continua nessa fase catabólica. Alguma coisa está errada. Então, essa fase do catabolismo, do hipermetabolismo, que ele acaba consumindo essa proteína, é do 2º ao 5º dia, não é logo no começo, tá, pessoal? Então, não adianta tu botar dieta pelo dia, não é essa parte que vai consumir a parte muscular, é justamente do 2º ao 5º dia. E depois nós vamos ter essa fase de transição, que nem eu falei para vocês, que vai durar de 1 a 2 dias, depois vai ter o anabolismo precoce, né? Que vai acontecer já um balanço nitrogenado positivo, com uma deposição de gorduras nos tecidos. Depois nós vamos ter o anabolismo tardio, que nem a gente tinha comentado com vocês, agora a gente vai ver um por um o que vai acontecer. Na prática, o que são essas 4 fases do flow? São uma fase catabólica e uma fase anabólica. É um catabolismo
no anabolismo é isso que ocorre e a gente tem que saber como é que ocorre esse catabolismo para nós sabermos como é que a gente pode intervir para melhorar a sobrevida desse nosso paciente e como é que vai acontecer o anabolismo para o paciente se recuperar o quanto antes. Então, a gente tem que saber quais são essas fases e como isso vai ocorrer. Então, essa fase do catabolismo é caracterizada por hormônios, tá? Então, de uma maneira geral, a gente sempre tem aquele chavão, a todos estão aumentados menos a insulina, porque a insulina ia tirar a glicose. Então, vai estar todos elevados. Então, vai estar aumento da liberação de catecolaminas, cortisol vai ter elevado, o ACTH vai ter elevado, a aldosterona vai estar elevada, o ADH, porque tu perdeu uma volemia, tu precisa de volume, então ele vai estar elevado para te urinar menos, o GH vai ter elevado o glucagon. A gente vai ver um por um desses hormônios. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todos esses hormônios vão estar elevados, menos a insulina. Teria alguma exceção? Vamos perguntar para o R3, acho que tem o Léo, o Fábio, o Falcão. Se vocês estudando, assim, teria alguma exceção de livro, fora a insulina que está reduzida nesse começo? Teria algum hormônio que está reduzido? Eu acho que TSH, FSH, não? O T4 e o T3. T3. Esses hormônios tiroidianos, nós temos uma exceção. Testosterona também. Também diminui. Perfeito, também testosterona. Espetacular. É isso aí, às vezes a gente sabe tudo e aí quando vê é uma pergunta disso aqui. Tá? Então eu quero chamar atenção para vocês disso aqui. Vocês têm que saber que, de uma maneira geral, não é só a insulina que está suprimida nesse começo, tem sim a testosterona, muito bem lembrado, e tem também os hormônios tiroidianos, tá? Então é uma exceção, é o rodapé, isso aí a gente tem que saber, tá? Então vamos dar uma passada por todos esses hormônios de uma maneira geral, tá? Muito bem respondido. Então, a catecolamina, ela vai ocorrer na primeira resposta do trauma, né? E a principal delas, qual que é? É a noradrenalina, tá? Então, é uma noradrenalina que o nosso corpo tem, tá? E ela vai ter alguns efeitos. O primeiro efeito dela é a inibição da insulina. A gente não quer que a insulina haja nesse começo. Ela vai estar inibida por vários hormônios. Um deles é a própria catecolamina. Então, ela vai ajudar na produção de glicose de uma maneira geral, seja gliconeogênese, glicogenólise e tudo mais. O aumento do glicerol, para nós fazer isso, ela vai ajudar na lipólise. Tá? Por quê? Qual o objetivo que ela vai ter? A hiperglicemia, esse aumento da glicose, aumento de energia que a gente possa usar para nós vivermos. Do ponto de vista clínico, o que ela acaba usando as catecolaminas? A vasoconstrição periférica, broncodilatação, que eu falei para vocês inicialmente, acaba usando. O ilho paralítico, o ilho adinâmico, pessoal, acontece por causa das catecolaminas. Então, pessoal, nessa fase catabólica, o paciente está no 5º dia ainda com um pouco de ilho, dependendo a cirurgia que foi feita, dependendo da patologia que ele tem, muitas vezes não precisa nem de cirurgia, ele pode estar com um ilho ainda dinâmico, e isso pode ser normal, devido à gravidade do que ele tem. Então, a gente tem que saber avaliar isso num paciente. Um ilho dinâmico no 4º dia, muitas vezes não significa nada do resultado final do que tu tenha feito. Isso pode ser ocorrer de uma maneira normal. A gente sabe que a catecolamina vai estar elevada e isso pode manter. Agora, 8º dia de uma cirurgia maior, o paciente está com ilho dinâmico, opa, tem alguma coisa errada está acontecendo. Porque a catecolamina está alta no 7º, 8º dia. Vou tomografar, vou tentar ver o que tem, né? Claro que vai depender dos outros hormônios, né? Então, o cortisol, que é o hormônio da dor e da ansiedade. Então, ele é muito responsável pelo catabolismo proteico. Acho que se nós sabermos do cortisol, a gente tem que saber que ele é no catabolismo proteico, tá? E o principal aminoácido que ele acaba usando da proteólise, qual que é? É a alanina, tá? Que é o principal aminoácido que acaba usando, a gente viu lá o ciclo, para produzir glicose no fígado. Ele também ajuda na lipólise e tudo mais. Esse paciente, pessoal, ele vai estar como? Vai estar com eosinopenia, vai estar com linfopenia, vai estar com trombocitose, tá? Então, se tu olhar um hemograma de um paciente e tá com eosinopenia e linfopenia, é normal no pós-operatório de uma cirurgia maior, por exemplo, tá? Então, isso é normal e a gente sabe que isso é ação do corticoide que vai agir. O outro hormônio, aldosterona. Então, por que ele é produzido? A gente está com uma baixa volemia, seja numa amputação, num membro, num trauma, ou seja num trauma abdominal, ou seja por uma sepse, por exemplo. Então, a gente vai ter uma baixa volemia. Então, essa baixa volemia vai produzir
aldosterona. E a aldosterona retém quem? O sódio, porque reter sódio é reter água. Então, ela retém o sódio e a água e a gente acaba eliminando o potássio, tá? E a gente também vai reter bicarbonato, por isso que a gente tende a ter um pH um pouquinho mais com alcalose. Então, o que a gente tenta fazer? Uma retenção hídrica para nós normalizarmos a nossa volemia. E isso faz com que a gente tenha um pouquinho de alcalose, porque a gente acaba retendo também um pouquinho de bicarbonato nessa fase catabólica. O glucagon, que é produzido no pâncreas, ele vai estar elevadíssimo, tá? Ele vai ajudar o quê? Justamente isso, nessa produção desesperada de glicose, na gliconeogênese, na glicogenólise, na lipólise, tá? Ele vai estar desesperado. Então, qual função clínica ele vai ter? A hiperglicemia. Outra maneira que a gente falou da parte da volemia, a gente vai precisar de um hormônio antidiurético, porque nós vamos ter que reter essa urina, nós não precisamos urinar tanto. Então, o que vai estar elevado? O ADH. O ADH vai estar elevado e vai elevar a retenção hídrica nos túbulos renais proximais. Então, a nossa urina vai estar muito mais concentrada, tá? Porque a gente não precisa jogar o volume fora, a gente precisa reter esse volume. E da outra maneira também o hormônio de crescimento, o GH, que numa segunda fase ele vai aumentar a resistência insulínica para tentar aumentar a glicemia. E ele vai agir também na lipólise e também no aumento dos ácidos graxos para produzir glicose através deles. Então, essa fase de catabolismo dura em torno de 2 a 5 dias. O paciente está no 7º dia, ainda está remando, ainda está na fase catabólica, alguma coisa está errada. O cara está no 7º dia, está com gastroparesia, alguma coisa está errada. O paciente fez uma gastrectomia, no 10º dia está vomitando, vai procurar se não tem uma microfístula, alguma coisa assim, mesmo que muitas vezes os exames estão normais, faça uma tomografia, vê alguma coisa está errada. A gente tem que conhecer como ocorre essa resposta metabólica, principalmente nos pacientes mais graves, para nós podermos cuidar deles no pós-operatório, tá? Então, a gente tem que pensar numa complicação, e eu acho que esse é um ponto-chave da aula de hoje. Passou de 2 a 5 dias, no 5º, 6º, 7º dia, a gente tem que abrir bem o olho. Se continuar, o paciente está nesse catabolismo intenso, nessa perda intensa, alguma coisa está errada que a gente pode tentar intervir. A fase catabólica, o paciente vai estar prostrado, apático, pode estar com um pouquinho aumento de temperatura, vai estar oligúrico, a gente vai estar hiponatrêmico, hipercalemia, por isso que a gente vai tentar reter o sódio e jogar fora o potássio. Ele vai estar hiperglicêmico, por isso uma sepse grave, o paciente está hiperglicêmico, ele vai ter mais dor, ele vai ter uma perda de peso, o balanço nitrogenado vai estar negativo, lembrando sempre da eosinopenia. Tá? Então, passando isso aqui, a gente vai para essa questão que eu botei ano passado e coloco esse ano de novo para vocês. Paciente de 65 anos, 70 quilos, submetido a uma DPT, tá? Então, ele se encontra, tá? Como é que ele está no pós-operatório do 2º dia, tá? Ele está com os ruídos hidroaéreos diminuídos, tá? Frequência cardíaca de 90, a respiratória nem botaria 30, botaria 20, tá? Não alteraria ela muito. Mas a PA está 120/60, está no normotenso, a temperatura dele está 37,5, a diurese 400 nas últimas 12 horas, tá? Então, um raio-x mostra que ele está com um ilho, tá bem? Vocês acham que isso aqui é um pós-operatório ou o que é de uma DPT, pessoal? 2º dia. Adequado. Adequado. Esperado. Então, perfeito. Então, os laboratoriais dele, tá aqui, eu que não botei, os eosinófilos consumidos, tá? Então, assim, não tem grandes alterações e a gente vai ver que só um pouquinho que trancou um pouquinho aqui, que vai ser uma evolução pós-operatória normal. Tá bem? Perfeito. Agora, se fosse no 7º dia, 8º dia, não estaria normal. Então, essa fase do catabólica, a gente vai ter que ter uma analgesia adequada e uma mobilização precoce desse paciente. Ele vai consumir essa proteína, a gente vai ter que mobilizar ele de uma maneira mais precoce. A insulina, então, armazena glicose na forma de glicogênio. Então, ela faz o efeito adverso. Então, ela começa novamente a subir e começa a aumentar. Ela é um anabolizante, né? Então, ela favorece a incorporação de aminoácidos nas proteínas. Por isso que a insulina é um grande anabolizante. Por isso que nós
quando pegamos um paciente metabólico, com síndrome metabólica, diabético descompensado, que quando ele começa a tratar com insulina, ele tende, está com o IMC 34, ele tende a subir um pouco do IMC dele quando começa a ser tratado com insulina. Ela é um anabolizante. O paciente começa a ter um pouco mais de ganho. Tá? Então, ela armazena essa glicose na forma de glicogênio. Então, a fase anabólica que agora nós estamos, que é essa fase que a gente já passou pela fase que nos destruiu para nós tentarmos repor essas energias que a gente teve, no começo ela não inverte totalmente, ela começa a subir a insulina, mas ela também não sobe muito. Então, vai ter uma fase de transição nesses primeiros 2 dias. Isso vai evoluindo gradativamente até nós termos o balanço nitrogenado positivo. E no final acontece uma normalização dessa insulina, tá? A segunda fase, que é a mais longa, ela pode ir de semanas a meses. Vocês sabem que eu sempre digo isso para vocês. Esse ano fez 5 anos que eu tive um trauma, que eu mesmo me acidentei. Eu tive, quando eu dei alta do hospital, eu tive acho que 9 costelas fraturadas em 17 lugares, foi trauma abdominal e tudo mais. Eu dei alta do hospital, eu fiquei no começo oligúrico, fiquei em CTI um tempão e tal. Eu fiquei urinando em maior volume por quase 2 semanas, tamanha retenção hídrica que foi o trauma, né? Então, e a fase do anabolismo, a minha durou praticamente quase 3 meses para eu me reabilitar, tanto da parte muscular, perdi força, perdi tudo mais. Então, mas muitas vezes pode durar 1 ano essa fase anabólica, né? Então, ela pode ser longa, que pode durar 1 ano. Então, clinicamente, o paciente vai ter melhora do apetite, ele vai cuidar mais da aparência dele, ele vai ter essa poliúria, que eu disse para vocês, que eu tive por um bom tempo, ele vai ter essa poliúria porque ele reteve muito sódio, reteve muita água, e por essa perda de proteínas, essa água, muitas vezes saía do plasma e ia por interstício, então fazia que ele se demasiasse. Então, ele vai começar a liberar esse sódio retido, né? Então, começa a melhorar o vigor físico, o balanço nitrogenado positiva e tudo mais. E nessa fase é muito importante a alimentação adequada, o aumento do aporte calórico, um retorno gradual às atividades, e aí que a gente vai dar a alta hospitalar. Então, vamos aqui. A gente está vendo uma vítima de acidente automobilístico que chega em emergência pronto-socorro com sinais de choque hemorrágico com instabilidade hemodinâmica. É avaliado por um cirurgião indicado laparotomia exploradora. O paciente é submetido a esplenectomia e hepatorrafia, tá? Quanto à resposta metabólica ao trauma, espera-se encontrar no pós-operatório imediato desse paciente o quê, pessoal? Então, o que vai acontecer no começo, nessa fase catabólica inicial aí? O catabolismo intenso. Perfeito. Então, a elevação da insulina, não. A insulina vai estar reduzida. A retenção de sódio, não. Nós vamos reter, desculpa, a retenção de potássio, não. Nós vamos reter sódio para reter líquido. Tá? E vamos jogar para fora o excesso desse potássio. Nós vamos ter poliúria, não. No começo, a gente vai ter oligúria, tá? E nós vamos ter um aumento da catecolamina e do cortisol, tá? Então, na admissão desse paciente na emergência, tá? Nós estamos falando de um paciente que estava, olha aqui, ó, instável, tá? Hemodinamicamente, tá? Então, são corretas quais medidas? Acesso calibroso com reposição exceto, né? Então, qual resposta vocês achariam dessas aqui? O que tu não faria num paciente instável? Tomo. Oi? Tomo. A tomografia. A tomografia. Então, assim, ó, de uma forma geral, até para os R1s, assim, o acesso calibroso, o acesso periférico, tu consegue botar mais volume com o acesso central. Então, a gente tem que ter um acesso calibroso no trauma, um acesso calibroso que a gente consiga colocar mais volume com o central. Não é central, é acesso calibroso, tá? Periférico. Então, a gente acaba colocando esses acessos. A gente precisa da sondagem vesical. Isso pode ser no paciente queimado, pode ser num trauma, não importa, a gente precisa dela para nós sabermos como é que está a volemia desse paciente, tá? Então, a gente tem que ter a sondagem vesical. A gente tem que visitar a hipotermia
principalmente se o paciente depois vai acabar entrando em coagulopatia, acaba piorando tudo. A gente tem que evitar, tem que ter medo da hipotermia. Agora, TC de abdômen a gente não faz no paciente instável. O que tu farias, assim, numa emergência ideal, no mundo ideal? A gente faria um FAST, né? Se tu tiver na dúvida, faz um FAST. Faz um ultrassom rápido que tu vê pericárdio, vê derrame pleural, tu vê a parte tanto da bexiga, como é que tá, se tem lesão vesical, tu vê como é que tá as goteiras ali nos rins, vê se tem um trauma maior, se tem líquido na cavidade. Tu pode fazer um FAST. Alguém já viu aqui, pessoal, fazendo lavado peritoneal? Eu queria saber de vocês, quando é que vocês fariam um lavado peritoneal? Vocês fariam em algum momento? Cara, daria para fazer no contexto de trauma, assim, um paciente onde tu não dispõe de FAST e o paciente está instável, tu está em dúvida do diagnóstico, mas eu acho que não se usa eu muito te diria mais assim, anterior, assim. perfeito. Sabe quando que eu faria? Eu vou te falar assim, ó. Eu trabalhei por trauma há muitos anos da minha vida, assim, ó. Eu já cheguei a fazer justamente no paciente que tivesse múltiplas fraturas ósseas, por exemplo, não tinha um exame abdominal compatível com cirurgia para descartar alguma coisa abdominal de uma maneira menos invasiva, tu entendeu? Então, mas na dúvida tu acaba indo para laparotomia. Quando não tinha FAST e tivesse na dúvida, foi uma vez que o professor meu fez, até no bloco os traumatos estavam operando e eles ficaram na dúvida se era abdominal e ele fez um lavado, né? Peritoneal para o paciente não tinha nada. Então, quando tu não dispõe do FAST e tem um paciente com trauma neurológico, alguma coisa maior, que tu tá na dúvida na parte abdominal, não estaria errado tu fazer um FAST. Então, essa última pergunta aqui, sobre o padrão metabólico pós-trauma, tá? Qual resposta vocês acham que seria aqui? Então, pós-trauma, nós vamos ter poliúria? Não, a gente não vai urinar muito, a gente vai reter urina. Nós vamos ter uma oligúria. Então, se nós retermos o líquido, a gente vai reter o quê? Retendo água, retendo sódio. Então, vai ter uma retenção de sódio. E a gente vai ter que ter uma excreção de potássio. Então, é oligúria, excreção de potássio e retenção de sódio. É isso que a gente tenta fazer, é isso que o corpo se caracteriza para fazer um pós-trauma. Então, pessoal, também acontece toda uma reação imunológica, né? Quanto maior o trauma, maior a imunossupressão que é registrada nesse trauma. De uma maneira geral, acontece liberação de interleucinas que são liberadas tanto por macrófagos, linfócitos e leucócitos. E as principais que a gente tem são as pró-inflamatórias, as anti-inflamatórias, que de uma maneira tem o TNF-alfa e o beta como pró-inflamatórias e a interleucina 2 como anti-inflamatória. Mas isso aqui é mais uma decoreba pura, mas é o que acaba ocorrendo no nosso organismo de uma maneira geral, tá? Então, a interleucina 1 pode causar febre, então pode acontecer uma série de alterações devido a essa maneira imunológica. É muito importante que a gente tenha noção, e toda vez que a gente atende um paciente mais grave, seja ele, poderia ser, não precisaria ser só um pós-operatório, poderia ser um paciente COVID, ele passa exatamente por essas etapas. E num pós-operatório de um paciente numa cirurgia maior, a gente tem que conhecer todas essas etapas para nós termos um bom resultado, a gente poder intervir na hora que precisar e a gente saber o que está acontecendo nesse paciente para poder fazer uma tomografia ou uma reoperação, uma punção ou tudo mais. O paciente está com gastroparesia no 10º dia, opa, será que tem uma coleção, será que tem uma outra coisa? Não é normal, né? Então a gente tem que conhecer todas essas etapas. E por isso que muitas vezes a gente fala, a cirurgia foi muita, o paciente não aguentou. Por isso que muitas vezes tu faz uma peritite fecal, o paciente ele piora tanto da resposta imunológica, a resposta metabólica, que o paciente vai a óbito, às vezes, na noite da cirurgia. Por quê? Porque ele não aguentou essa resposta metabólica que ele teve, a injúria que ele teve, que seja a cirurgia ou a sepse por peritonite fecal e tudo mais. Então, a gente tem que conhecer exatamente isso para a gente poder fazer cirurgias maiores, para a gente poder tratar nosso paciente tanto no pós-operatório quanto da maneira mais tardia do anabolismo dele, que a gente sabendo que muitas vezes ele sai com impacto por um bom tempo, né, para repor
toda essa proteína que ele perdeu para formar glicose na fase catabólica, né? Ainda mais quando muitas vezes a gente tem pacientes da nossa enfermaria com catabolismo intenso por um bom tempo. Às vezes pode ser por 2, 3 semanas, devido a reintervenções, devido a complicações, ou até por muito mais tempo. Então, nesse paciente, a gente precisa de muita energia para repor tudo que ele gastou de glicose para sobreviver, né? A tentativa desesperada que nós temos para a nossa sobrevivência. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aula sempre boa, doutor Moody, hein? Tudo bem, Mariano? Desculpa, cara, aquela hora que tu ligou, eu estava apresentando um seminário no mestrado, e aí eu lembrei, eu pensei, putz, eu acho que a Angélica não entrou e não tá, e pior que eu lembrei Eu liguei disso, para ela conseguiu liberar. Que bom, porque eu não consegui, eu sabia que tava, mas era na hora que eu tava falando ali, e aí eu não conseguia sair, que angústia, mas eu vi que deu certo. A aula sempre boa, essa. É aquilo que a gente sempre fala, né, Mariano, de cuidar o paciente pós-operatório, muitas vezes, se não está indo bem, tu saber o período que não pode ir bem para te poder fazer alguma tomografia ou saber o que está acontecendo, né? Não, tu conhecer, tu ter o paciente na mão é isso aí, né? Conhecer o pós-operatório, conhecer a evolução do paciente, não ficar esperando o negócio deteriorar assim para tu ir, tá, agora vai correr atrás, entende? Perfeito, muito bom. Quem tem dúvida aí? Você sabe, pessoal, tão boa que ninguém uma fica vez com dúvida. numa cirurgia grande, ó, vamos pedir pro Pássaro fazer uma pergunta, mas assim, ó, teve uma vez que o Mariano, eu acho que foi a partir de julho ou agosto, todas as DPTs da equipe eu já fazia, né, Mariano? Em agosto, quando tu viajou, né? Depois tu voltou, tu já não fazia mais. E o Mariano me cobrava muito, porque o Mariano, ele era meu R+, me cobrava muito, assim, Muhammad, o teu resultado depende da tua cirurgia. E muitas vezes até questões anestésicas, ninguém quer saber se deu um problema na anestesia, o problema é teu. Então, tu tem que saber como é que o paciente saiu da sala, como é que ele estava em pH, como é que ele estava e tudo mais, porque tu vai cuidar dele depois. Então, o Mariano me cobrava muito isso no transoperatório, né? Sem dizer no pré, mas no transoperatório eu já tinha que estar com o paciente na minha mão para eu poder levar ele para a UTI de uma maneira que eu já sabia como é que ele estava. Esses dias eu falei exatamente isso pros guris ali numa cirurgia que o anestesista só estava rateando, hein, Moody? E aí eu disse exatamente isso, que a nossa preocupação, o anestesista não passou, sei lá, pressão venosa central, não sei o quê, não está pedindo exames, cara, o resultado é nosso. Vamos supor que o anestesista só fez merda durante a cirurgia, quem depois vai lá falar com a família, somos nós. O paciente nem sabe o nome do anestesista muitas vezes, não quer saber se faltou luz, se não tinha sangue no hospital, se cautério não estava funcionando. Azar, né? Ele quer saber o familiar voltando com ele para casa. E todo esse cuidado e atenção no transoperatório reflete no pós, né? E esses primeiros sinais, assim, o que complica no pós é o que a gente já pode prever no trans, né? Ou desde o pré, na verdade. E conhecendo todas essas alterações metabólicas que tu apresenta nessa aula é muito importante, assim, para tu ir lidando e já esperar essas alterações desde antes, né? Isso é perfeito. É aquela clássica, né? A gente não está formando operadores, né? A gente está formando cirurgiões na residência da Santa Casa. Então, o cirurgião, ele tem todo esse conhecimento aí, ele vai chegar e vai discutir com o intensivista, com os clínicos, o que acha que tem que fazer, que não tem que fazer, e esse que é o teu resultado. É tu que briga, eles estão preocupados, óbvio, com o paciente também, mas a gente está preocupado com o nosso resultado, né? Acima do cuidado do paciente é o teu resultado também. Então, é importantíssimo. Ótimo. Perfeito. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Não, tá tranquilo. Então tá ótimo. Eu tentei me segurar para pelo menos dar uma hora, né? Não ficar tão longo e tão pesado. Tá bem, pessoal? Qualquer dúvida também, só me procurar. Tá bem? Já Obrigado acabou, pela eu achei que presença ia de ter todo mundo. mais ainda.
Tu viu? É que vai depois para vai uns 20 slides, mas eu dei uma resumida. Tá bem? Valeu, Moody. Obrigado, cara. Então tá, uma boa Valeu, noite para Moody. todo mundo. Valeu, Bom, Moody. Moody, valeu Obrigadão aí pela aula, pela aula. parabéns. Até mais, cara. um abraço. Obrigada. Beijo, Moody. Abraço. Tchau, tchau.